Você já se perguntou por que mesmo se planejando, a sua rotina continua caótica? Você compra planner, agenda, assiste vídeos sobre organização, tenta se organizar, mas parece que nada disso funciona, né? Você até monta um cronograma semanal, mas basta a vida acontecer. Surgiu um problema, um imprevisto, que tudo desmorona e a bagunça toma conta de toda a semana. Aí vem, né, aquela sensação de culpa, de que você simplesmente não nasceu para ser organizada. O ciclo da procrastinação se repete e você começa a pensar que o problema está em você. Mas a verdade é que ninguém te mostrou o método de organização que realmente funciona para você. Te ensinaram sim a você buscar o planejamento perfeito, cheio de demandas, de tarefas, que você não consegue ter tempo para nada, mas esqueceram de te dizer que na prática a flexibilidade da rotina é que faz diferença e que o método de organização para cada pessoa é individual e não uma regra única que vai funcionar para todo mundo. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 métodos de organização que funcionam de verdade. E é impossível nenhum deles funcionar para você. E podem confiar, porque eu já testei muitos métodos de organização. E esses realmente funcionaram comigo. Então, se você sente que já tentou de tudo, mas nada funcionou, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, conhecer os 5 métodos de organização que eu vou te contar agora e escolher o ideal para você. Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Larissa Quintanilha. Aqui no canal a gente fala sobre rotina, produtividade, organização pessoal. E se você já gosta desses assuntos, aproveita para se inscrever no canal. É isso, bora pro vídeo então. Bom, o primeiro método de organização é o método bloco de tempo. É um método que eu já ouvi muito por aí, mas eu realmente fui entender esse método lendo o livro Trabalho Focado. É exatamente esse o método que eu uso para fazer a minha organização e eu vou te ensinar agora. Bom, vamos falar na prática como funciona o método de organização de blocos de tempo. Porque a maioria das pessoas fazem normalmente é planejar os dias, planejar as semanas por lista de tarefas, mas aqui a gente vai planejar por blocos de tempo. E ao longo de toda a sua semana você pode montar diversos blocos. Blocos de 10 minutos, blocos de 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário para você realizar as tarefas que serão atribuídas a cada bloco. Basta você definir o horário que vai começar e o horário que vai terminar cada bloco. E você pode ter blocos de 10, 15 minutos, 1 hora. E dentro de cada bloco você vai atribuir tarefas. O ideal é que você agrupe tarefas que são iguais, que são similares, para elas serem concluídas durante esse bloco de tempo. Por exemplo, você pode ter um bloco de 6 às 9 que você vai ter a sua rotina da manhã, no qual você vai fazer a sua Lectio Divina, seu exercício físico, ter o seu momento de leitura, tomar o seu café da manhã e se preparar para começar o dia. Você pode ter um bloco no seu trabalho que você só vai resolver pendências, como por exemplo, responder e-mail, responder o WhatsApp, ter uma reunião. O segredo aqui é você alocar em cada bloco tarefas que são parecidas. Por exemplo, tarefas que são mais mão na massa. Para essas tarefas você monta um bloco. Tarefas que exigem mais do seu mental. Para essas tarefas você monta outro bloco. O princípio aqui é que durante o bloco de tempo você vai estar focado 100% nessas tarefas. Ou seja, sem distrações como as redes sociais, celular e também sem interrupções. E por que isso é importante? Porque isso vai te ajudar a focar nas tarefas que realmente importam e o seu tempo ele vai ser mais otimizado e aproveitado. E você pode fazer blocos de estudos, de trabalho, de descanso, de literalmente tudo. E um detalhe muito importante é que entre um bloco e outro você precisa separar um tempo de descanso. Afinal, ao longo dos nossos dias podem acontecer imprevistos e essas tarefas atrasarem, ou essas. Então você precisa ter uma margem entre um bloco e outro para que o seu dia todo não vire um caos de tarefas atrasadas. E claro, você precisa também ter um tempo para sair desse primeiro bloco e se preparar para o segundo, e depois sair desse segundo e se preparar para o terceiro. Então sempre faça intervalos. Podem ser intervalos de 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo 1 hora. Por exemplo, esse intervalo aqui eu faço para almoço. Já esse intervalo aqui de manhã eu tiro para me arrumar para começar os trabalhos. É só um exemplo, tá, pessoal? Uma outra alternativa para você fazer os seus blocos de tempo é fazer blocos de manhã, tarde e noite. E dividir as suas tarefas pelos períodos do dia. Então você aloca as tarefas que fazem mais sentido para você para cada período do dia. Por exemplo, pela manhã eu gosto de fazer tarefas que cuide de mim e me prepare para o restante do dia. De tarde eu gosto de fazer tarefas que vão exigir mais da minha mente. Por exemplo, criar um roteiro, responder e-mail, negociações de trabalho. E à noite, tarefas que são mais de gravação. Que não exigem tanto esforço da minha mente, mas exigem sim um esforço mais manual. Claro, você vai montar a rotina de acordo com o seu dia a dia, com a
sua realidade de estudos, de trabalho, de rotina. E uma outra possibilidade é você fazer blocos de tempo para cada área da sua vida. Por exemplo, você fazer um bloco específico só para o seu trabalho, outro bloco específico só para os seus estudos e outro bloco específico só para a sua vida pessoal. E o interessante de usar esse método de organização é que você vai conseguir perceber qual área da sua vida ou qual período do seu dia você está mais sobrecarregada. E a partir dessa análise, começar a montar um planejamento mais estratégico para sua rotina. Outro ponto é que você vai perceber que tem mais tempo do que imagina, porque normalmente a gente vai fazendo essas tarefas soltas na nossa rotina, no nosso dia a dia, e aí entre uma tarefa e outra a gente pega no celular, a gente se distrai. Com blocos de tempo não. Durante esse bloco você vai estar 100% focada nas suas tarefas atribuídas a cada bloco. Então você tem muito mais foco, mais concentração, vai conseguir fazer render mais o seu tempo. Ou seja, com esse método de organização, você vai conseguir focar naquilo que realmente importa para você e que vai te trazer resultado para você conseguir atingir as suas metas e os seus objetivos. Segundo método de organização, matriz de Eisenhower. Já conheciam esse método? Já ouviram falar? É um método muito famoso que vai te ajudar a priorizar as suas tarefas. Sabe aquele dia que você tem muitas demandas do trabalho, dos estudos, faculdade, vida pessoal? Pois então, com esse método você vai conseguir priorizar as suas tarefas e focar naquilo que realmente importa, evitando a chance de procrastinação. Eu uso muito esse método de organização naqueles dias que são correria, que eu tenho muita coisa para fazer e não sei por onde começar. Bora conhecer esse método de organização. Na prática, como funciona a matriz de Eisenhower? Bom, ao invés de você fazer uma lista geral com tudo que você precisa fazer ao longo da sua semana, você vai pegar cada tarefa e atividade e alocar em 4 categorias. A primeira categoria são das tarefas que são urgentes e importantes, ou seja, são tarefas que você precisa fazer agora, naquele dia ou naquela semana. Aqui você vai anotar aquelas tarefas que estão com prazo mais apertado, que vencem naquela semana ou naquele dia. Um problema que você precisa resolver no seu trabalho ou na sua faculdade. Comprar algo que você não vive sem no seu dia a dia, como um remédio, algo de supermercado. E até uma consulta, um exame que você precisa fazer com urgência. A próxima categoria são das tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Ou seja, você tem tempo para se planejar. Aqui você vai anotar aquelas tarefas que você precisa fazer para contribuir com as suas metas e os seus objetivos, mas que não tem um prazo tão curto quanto essas tarefas que são urgentes. Como, por exemplo, você investir um dinheiro, marcar um exame de rotina, realizar uma etapa de um projeto pessoal que contribui para suas metas e para os seus objetivos, ou então aprimorar suas habilidades indo em eventos, fazendo curso. Tudo isso é válido nessa categoria. Aqui são as tarefas que você pode realizar essa semana, que são importantes de serem realizadas, mas que não tem um prazo urgente assim como essas aqui. A próxima categoria são das tarefas que são urgentes, mas não são importantes. Aqui você vai delegar, se possível. Sabe quando você está trabalhando demais ou então não deu tempo de você preparar o seu lanche? Você pode comprar, isso é uma forma de você delegar essa tarefa. Hoje em dia a gente tem muitas tecnologias como a inteligência artificial e ela pode te ajudar com algumas tarefas. Isso é uma forma de você também delegar esse trabalho. Ou então pedir para alguém da sua casa te ajudar com alguma tarefa doméstica, pagamentos de algumas contas que você pode colocar em modo automático e muito mais. E a última categoria são aquelas tarefas que não são urgentes nem importantes. Se der tempo você pode fazer, senão você vai precisar adiar ou eliminar aquela tarefa daquela semana. Aqui você vai anotar aquelas tarefas que são distrações para você, como as redes sociais ou então maratonar séries, mas também tarefas que são produtivas de certa forma, mas que você pode adiar. São tarefas produtivas, mas que não colaboram para os seus objetivos finais, como por exemplo, arrumar o guarda-roupa. E você pode também anotar tarefas que você gostaria de fazer, mas não são urgentes nem importantes, como comprar maquiagens novas. Aqui você vai anotar todas aquelas tarefas que você gostaria de fazer, mas que não dá para você encaixar dentro da sua rotina, dentro da sua semana no momento, que se sobrar um tempo você consegue encaixar, mas se não, tudo bem, você pode tirar aquela tarefa da sua semana ou adiar para a próxima. Esse método de organização ele é muito interessante porque ele vai te ajudar a classificar suas tarefas com base na urgência e importância. Ou seja, você vai conseguir focar naquilo que realmente importa para você, que traz resultado, que colabora para suas metas e para os seus objetivos, mas além disso, vai te ajudar a evitar a procrastinação. Tanto aquela procrastinação que a gente já conhece, como ficar no celular, nas redes sociais, maratonando série, mas também aquela procrastinação que é disfarçada de produtividade, como do nada você querer organizar o seu guarda-roupa, você querer faxinar toda a casa, comprar algum item. Com esse método, você vai conseguir focar naquilo que realmente importa para você. E se para você ficou confuso essa forma de organização de urgente, importante, mas não urgente, uma alternativa é você utilizar essa lista de tarefas
tarefas, que é dividida entre alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade e tarefas extras. Assim fica bem mais fácil de você conseguir alocar as tarefas de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade, e é menos confuso do que esse método. Mas prestando atenção no vídeo, vocês vão conseguir entender muito bem. Todas as ferramentas que eu mostrei para vocês no vídeo até então fazem parte do Planner Your Success, que é um planner que eu mesma desenvolvi, que conta com mais de 100 ferramentas para você organizar todas as áreas da sua vida em um só lugar. Com esse planner você consegue organizar os seus dias, organizar as suas semanas, você também consegue fazer o planejamento mensal, organizar toda a sua vida financeira por aqui, organizar as suas metas, os seus objetivos, criar um plano de ação para cada meta, cada objetivo, ter um controle melhor dos seus hábitos, das suas leituras, dos seus filmes e séries, seus momentos de autocuidado e, claro, organizar todos os seus estudos, tanto para você que está na escola, no vestibular, na faculdade, e a seção de saúde e bem-estar, que você consegue organizar todo o seu cardápio semanal, a sua ficha de treino, lista de compras e, claro, a questão de consultas, exames, remédios, tudo isso e muito mais. Para você que gostou do Planner Your Success e quer que ele seja seu aliado na rotina, com o seu planejamento, com a sua organização, eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Terceiro método de organização, o método Kanban. É um método muito utilizado nas empresas e, para quem não sabe, eu aprendi sobre esse método na faculdade. Eu faço administração de empresas e lá a gente aprende muito sobre isso, sobre gerenciar projetos, gerenciar empresas, e eu pensei, por que não trazer esse método que grandes empresas utilizam para ter sucesso no mundo empresarial na nossa rotina, na nossa organização pessoal? Exatamente por isso que eu trouxe esse método aqui para vocês. Eu uso muito para gerenciar os meus projetos do dia a dia. Às vezes um trabalho da faculdade, um projeto no trabalho, quando eu preciso desenvolver um vídeo aqui no canal. Então fica a minha dica, bora conhecer esse método de organização. Quem é estudante de administração, de contabilidade, com certeza já ouviu falar no método Kanban. E é um método que surgiu no Japão, na Toyota, para otimizar a produção. Ou seja, é um método muito utilizado nas empresas, mas que a gente pode adaptar para nossa organização pessoal. E para você utilizar esse método, você vai precisar fazer uma tabela, assim como essa que eu desenhei. Aqui você vai colocar o título do seu projeto e as colunas a fazer, em andamento e concluído. Você pode fazer tanto numa folha de caderno, assim como eu fiz, ou então em uma folha solta mesmo, como uma folha A4. Muita gente tem aqueles quadros brancos que colocam nas empresas, no escritório, na escrivaninha, então você pode usar também. Fazer o quadro digital no seu tablet, no seu computador. O importante é você seguir essa organização de 3 colunas, a fazer, em andamento e concluído. Se você for fazer num quadro branco ou numa lousa, você vai precisar desses blocos de anotações. Pode ser pequenininho, aqui eu vou usar o pequenininho, mas você também pode usar esse grande. E aqui você vai escrever as suas tarefas. Então eu anotei aqui alguns exemplos de várias tarefas que podem ser tarefas que você precisa realizar durante a sua semana. Tarefas do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida pessoal. Você vai poder anotar tudo. E aí no quadro a fazer vão ficar as tarefas que precisam ser realizadas ao longo da sua semana. Na coluna em andamento, você vai colocar as tarefas que você já está trabalhando no momento. E na coluna concluído, você vai colocar as tarefas que já foram realizadas. E o bom desse método é que você consegue ver e mudar rapidamente os status das suas tarefas, tirando da coluna a fazer para a coluna em andamento e da coluna em andamento para a coluna concluído. No digital é ainda mais prática, né? Principalmente se você tem muitas tarefas e que não vai caber, por exemplo, em uma folha ou em quadro branco. E se, por exemplo, várias tarefas estiverem se acumulando em uma única coluna, você consegue rapidamente identificar onde está o problema e corrigir. Exemplo, muitas tarefas acumuladas em a fazer significa que provavelmente você está procrastinando ou aconteceu algo no seu dia a dia que muitas tarefas não estão conseguindo sair do papel. Se várias das suas tarefas estão se acumulando na coluna em andamento, significa que você não está dando conta de tantas tarefas assim, que você precisa remanejar algumas tarefas ou então diminuir as demandas. E se muitas tarefas estão se acumulando no concluído, isso é um bom sinal. Significa que você cumpre com a sua palavra e faz o que se promete. É um método muito bacana para você ter uma visão geral da sua rotina. E deixa aí nos comentários se você já conhecia esse método. Eu gosto muito de usar esse método, não para todas as tarefas, mas para um projeto em específico. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um vídeo do canal, eu coloco aqui todas as etapas que eu preciso fazer e vou acompanhando. Então fica a minha dica para vocês. Vocês não precisam usar esse método só para organizar a rotina como um todo, trabalho, estudos, faculdade, vida pessoal, mas às vezes esse método é interessante para você utilizar
focalizar em um projeto específico, um projeto pontual, como é um caso de desenvolvimento de um vídeo para o canal, um projeto que você tem que apresentar no seu trabalho, uma apresentação da faculdade. Muito interessante, né? 4 métodos de organização. Método Alastair. Esse é um método muito simples para você organizar a sua semana. Então, para você que está começando nesse mundo de organização pessoal, quer ter um controle melhor das suas tarefas, dos seus compromissos da semana, esse método vai ser perfeito para você. Bora conhecer! Bom, o método Alastair é muito simples e que se adapta às suas necessidades. E para isso você vai precisar de uma folha de caderno para você fazer essa organização. Você vai começar escrevendo a semana que você está se planejando. Anota o dia que começa e o dia que termina a semana e anota o mês que você está. Depois você vai escrever os dias da semana. Você pode escrever de segunda a domingo ou de domingo a segunda. Vai da forma como você se organiza. Eu gosto de me organizar sempre de segunda a domingo. O próximo passo é fazer uma tabela e para isso você vai desenhar uma linha aqui na horizontal e uma linha na vertical. E aqui nesse lado da tabela você vai anotar todas as tarefas que você precisa fazer ao longo da sua semana. É para você anotar tudo mesmo, compromissos pessoais, do trabalho, dos estudos. O próximo passo é você alocar em cada dia da semana as tarefas que você precisa realizar. Por exemplo, planejar a semana. Eu vou colocar na segunda-feira. Responder e-mail, quinta-feira. Responder o WhatsApp na quinta também. Separar artigos no TCC. Normalmente eu faço isso domingo. Estudar para a prova de marketing na terça. E assim você vai fazendo com todas as tarefas. Para você remanejar, realocar uma tarefa, vamos imaginar que não deu para planejar a semana na segunda, então eu vou planejar na terça. É só você fazer uma seta e marcar um novo X no novo dia da semana que você vai realizar aquela tarefa. E para marcar as tarefas que você concluiu, basta riscar com uma linha. Você pode fazer isso com canetinha, com marca-texto. O importante é sinalizar que aquela tarefa foi concluída. Bom, esse é um método muito interessante, muito diferente para você conseguir fazer a sua lista da semana como você já está acostumada, mas ter uma organização ainda melhor das suas tarefas. Fica fácil de você remanejar se algo não sair como planejado e fica fácil também de identificar as tarefas que você já concluiu. Conhece esse método? Deixa aí nos comentários. Quinto método de organização, Bullet Journal. Calma, não precisa se assustar. Aqui a gente não vai falar do Bullet Journal que começou a viralizar por aí, vários desenhos incríveis, super elaborados, mas que na prática às vezes pode complicar a organização. E a organização ela precisa ser simples. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o verdadeiro método Bullet Journal. Um método que realmente ele é fácil, prático e que vai te ajudar muito na sua organização pessoal. Será que você conhece o verdadeiro método Bullet Journal por trás daqueles desenhos incríveis? Vamos descobrir. Bom, com certeza você já ouviu falar do método Bullet Journal, mas provavelmente você viu várias imagens de desenhos coloridos, a montagem de um planejamento totalmente lindo, como no Pinterest mesmo. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o verdadeiro método Bullet Journal, que é bem mais simples do que vocês já viram por aí. E para isso, um princípio é você escolher uma folha que seja pontilhada. Não é algo obrigatório, mas que vai facilitar muito se você conseguir um caderno de brochura com as folhas pontilhadas. Eu estou usando o caderno inteligente. O caderno inteligente, ele tem vários refis e ele é muito conhecido pelo sistema de reposicionamento. Então você consegue retirar e recolocar a folha em qualquer lugar do caderno. Ele tem refil colorido, com linhas brancas, pontilhado com linhas brancas, mas a folha é dividida ao meio. Aquela folha mais grossinha, sabe, para fazer carta. Quadriculado, é perfeito para você que vai fazer anotações de matemática. Pro Bullet Journal dá também para usar esse refil quadriculado, mas eu super recomendo que vocês vão de folha pontilhada. E o caderno inteligente é um caderno que tem vários tamanhos. Esse aqui, por exemplo, é o tamanho médio, mas eles também têm o tamanho grande, que é um pouquinho diferente, ó. O tamanho A5 e um tamanho ainda menor, que é o Intelligine. Você consegue escolher o tamanho exato que você quer o seu Bullet Journal. Para isso eu gosto muito do tamanho A5 e do tamanho médio. Esse tamanho grande eu gosto mais para fazer as anotações de faculdade, de cursos, de livros, sabe? E vocês têm desconto em todo o site do Caderno Inteligente com o nosso cupom LarissaCI. Eu já desenhei algumas páginas para facilitar a explicação e ser bem mais rápido.
rápido. E o primeiro passo para você fazer o seu bullet journal é colocar a página de índice. É por aqui que você vai encontrar todo o seu planejamento anual. Por exemplo, eu sei que julho tá na página 2, agosto tá na página 10, setembro tá na página 18. Conforme o ano vai acontecendo, fica bem mais fácil de você encontrar um planejamento de um mês específico. Você também pode usar divisórias, se você quiser colocar um post-it, né, assim em cada página, sabe, colocar o mês. Mas aqui eu estou mostrando o método raiz. Então todas essas coisinhas vieram a mais no método bullet journal, sabe? Por isso que aqui eu nem escrevi com um lettering, para mostrar para vocês que a organização, ela pode ser simples e ela tem que ser simples. Para a visão mensal, você vai precisar de 2 páginas. Nessa primeira página, você vai colocar assim, né, na vertical, todos os dias do mês, de 1 a 30 ou de 1 a 31. E claro, o dia da semana, né, só a inicial, respectivo daquele dia. Então, por exemplo, dia 3 eu sei que é um domingo, dia 4 eu sei que é uma segunda-feira. E nessa outra página, você vai anotar todas as suas tarefas mensais. Aqui você pode fazer só uma lista simples mesmo, com todas as tarefas que você precisa fazer. Tarefas anotadas, e é sempre legal você deixar um espaço, porque ao longo do mês vai aparecendo compromissos, eventos, imprevistos que você precisa vir aqui e anotar nas suas tarefas mensais. E agora chegou a hora do planejamento diário. Primeiro você vai começando anotando a data, e para anotar eventos você vai usar uma bolinha, para anotar as suas tarefas você vai usar um pontinho, notas ou algumas informações, um traço. Eu achei que dessa forma é bem prático de anotar, e só de bater o olho você já sabe tudo que tem no seu dia, quais eventos, quais tarefas. Me conta se essa classificação faz sentido para você aí nos comentários. Sabe aquelas tarefas que são as suas prioridades e que você não pode esquecer de fazer? Você pode colocar uma estrelinha do lado. Um ponto muito importante, aqui tem planejamento de julho. Uma das coisas que você não pode esquecer é de passar os seus eventos para o planejamento mensal, porque assim você consegue ter uma visão geral do seu mês e como que foi cada dia para você. Para as tarefas que você cumprir, você vai fazer um X dessa forma. Agora, para as tarefas que você não conseguiu cumprir, você vai repensar se ainda faz sentido manter no seu planejamento. Se não faz sentido, você vai riscar ela. Mas se ela ainda faz sentido e você não conseguiu fazer naquele dia, quer passar para um próximo dia ou para a próxima semana, você vai vir aqui e vai colocar uma setinha, indicando que essa tarefa vai ser realocada. Bom, pessoal, métodos de organização apresentados. Nesse vídeo eu usei 2 ferramentas, que são as 2 ferramentas que eu uso na minha organização. O Planner Your Success, que é um planner que eu mesma desenvolvi, que conta com mais de 100 ferramentas para você organizar todas as áreas da sua vida em um só lugar. Ele pode ser digital, então você pode usar no seu celular, tablet, computador, mas também pode ser físico, se você quiser imprimir, encadernar. É um planner que com certeza vai ser o seu guia para ter uma rotina mais organizada, produtiva, assim como é o meu guia. E a outra ferramenta é o caderno inteligente, um caderno que eu uso nos meus estudos, no meu trabalho, na minha organização da vida pessoal. Com ele você consegue reposicionar as suas folhas, personalizar do seu jeitinho. É um verdadeiro caderno inteligente. E vocês têm cupom de desconto em todo o site do SEI. O nosso cupom é LarissaSEI. Aproveitem porque vale muito a pena. Bom, com esse vídeo você aprendeu sobre os métodos de organização, mas como de fato fazer essa organização da semana. Para isso eu te convido a assistir esse próximo vídeo aqui no canal, que eu te ensino na prática como fazer a sua organização semanal. É isso, um beijão e eu te espero lá!